Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente continua aqui a apreciação do direito econômico, o capítulo 6, abuso de poder econômico e repressão do poder econômico pelo Estado. E aí a gente vai entrar aqui no seguinte, lei antitrust. Lei antitrust. A defesa da concorrência é um princípio informador da ordem econômica. A defesa da concorrência é um princípio informador da ordem econômica. A defesa da concorrência é um dos princípios constitucionais da ordem econômica. Ou seja, como todos os demais princípios do artigo 170, instrumento para o alcance de um bem maior, assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Aí não vai nenhuma nota de desprestígio à promoção da concorrência. Ao contrário, ela é, no mais das vezes, a verdadeira e eficaz garantia de opção e bom tratamento aos consumidores em geral. Nesse sentido, correta assertiva, abre aspas. A defesa da concorrência é a proteção do consumidor no atacado. Na conflituosidade principiológica do artigo 170, nenhum dos princípios constitui um fim em si mesmo. E mesmo quando um for prestigiado em correspondente decisão, não pode impor em anulação aos demais. Ponderação. Então, é bom que se diga logo ao princípio, a tutela e proteção da concorrência não é um fim em si mesmo. A tutela e proteção da concorrência não é um fim em si mesmo e poderá ser excepcionalmente relativizada quando em determinado caso concreto ou outro valor for tido por princípio e o escopo maior perseguido pelo sistema judiciário em sua inteireza assim o exigir. Tudo haverá de partir da chamada Constituição Econômica. Esta ancoragem normativa, que há de ser feita em relação à Lei 12.529 de 2011, implica que as exegeses que delas se fizeram sempre deverão ser por colorido, influência principiológica, o discurso da Constituição Econômica. Como salienta a doutrina, a aplicação de uma simples regra traduz-se sempre, na verdade, no prestígio de algum princípio superior. Isso afasta visões previstas e econométricas ao tratar-se da concorrência. Ou seja, a concorrência não deve ser vista sob o estrito ângulo do direito comercial, menos ainda sob uma visão puramente econômica do fenômeno. A concorrência sempre será um princípio informador da ordem econômica, da Constituição Econômica, cujo fim é a existência digna de todos conforme os ditames da justiça social. Então, o grande fim da Constituição Econômica é a existência digna de todos conforme os ditames da justiça social. Próximo item, vamos lá. Lei antitrust. Lei antitrust é a Lei 12.529 de 2011. Conforme disciplina o artigo 1º da Lei 12.529 de 2011, verbos entre aspas, esta lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o SBDC, Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Ou seja, a lei brasileira nomeou, logo no seu primeiro artigo, princípios constitucionais mais imediatos que lhe dão suporte à origem, às exegeses que dela partem. Não significa dizer, contudo, que os demais princípios do artigo 170 devam ser desconsiderados. Próximo item. A defesa da concorrência é pró-mercado. Ainda, a elevação da concorrência como princípio informador da ordem econômica na Constituição de 88 e a existência de legislação de combate ao abuso do poder econômico, artigo 173, parágrafo 4º.
evidencia a importância da livre iniciativa, que é fundamento da República. A livre iniciativa é um fundamento da República, conforme o artigo 1º, inciso 4º. Ou seja, a promoção de um ambiente concorrencial implica em valorar-se a livre iniciativa. Só se estabelece concorrência quando os agentes detêm efetiva liberdade de iniciativa para suas incursões da conquista dos mercados e consumidores. Esta liberdade, contudo, tem como limite a prática do abuso do poder econômico, no mais das vezes ofensivo da concorrência. Ou seja, a promoção de defesa da concorrência não constitui instrumento de intervenção no livre jogo do mercado. A atuação dos agentes econômicos com liberdade. Ao contrário, a defesa da concorrência é pró-mercado. Ela fomenta a livre iniciativa na medida em que contribui para a eliminação das barreiras artificiais, facilitando o acesso ao mercado. Próximo item. Concorrência e bem-estar social. Concorrência e bem-estar social. Por fim, é correto dizer que um sistema econômico opera com eficiência social, quando existem diversos agentes econômicos competindo entre si, disputando a preferência dos consumidores e acirrando a concorrência. No mais das vezes, tal condição é mesmo essencial, ou seja, o melhor entendimento das necessidades da coletividade é propiciado por um aumento da produção, baixos custos, preços menores e mais qualidade. Onde a concorrência não se estabelece, a coletividade desfruta de uma menor condição de bem-estar social. É em situação limite de não concorrência e ausência do Estado. O poder econômico tende a conspirar contra tudo e contra todos, só beneficiando a si mesmo. Próximo item. Lei de proteção da ordem econômica. Lei de proteção da ordem econômica. A Lei 12.529/11, já nomeada como Nova Lei do CAD, pois reestruturou o sistema brasileiro de defesa da concorrência, isso mesmo, revogando a Lei 8.884 de 94. Pode ser enunciada como Lei Antitruste Brasileira, mas ela também é chamada de Lei de Defesa da Concorrência. Entretanto, a designação por nós preferida de Lei de Proteção da Ordem Econômica tem a vantagem de evidenciar as múltiplas potencialidades que esses diplomas normativos possuem. Esse diploma normativo possui, ultrapassando meramente o exame da defesa da concorrência em si, apesar de essa ser a missão mais destacada da lei. Daí ser incorreto fundamentá-la tão somente no parágrafo 4º do artigo 173 da Constituição Federal. Um exame detido da normatividade inserida em seu texto revela-nos ser ela uma valiosa ferramenta normativa à disposição dos operadores do direito, pronta a proteger os princípios e valores inseridos nas disposições relativas à ordem constitucional econômica. Por exemplo, o abuso do poder econômico, a cada dia mais versátil e inovador em suas aparições na realidade fática, nem sempre adota a forma de uma ação anticoncorrencial. Como a titularidade dos bens jurídicos tutelados pertence a toda a coletividade, parágrafo 1º, artigo único, a problematização e juridicização da realidade econômica vista do patamar de interesse da sociedade como um todo, é de rigor para todos aqueles que vasculham os escaninhos da Lei 12.529 de 2011, o que, além de corroborar o que acima disse, afasta, por óbvio, estritos pontos de vista econométricos, comuns ao trato das questões que a citada lei regula. Daí nossa preferência pela expressão Lei de Proteção à Ordem Econômica, mais apropriada para a missão reservada à Lei 12.529 de 2011. Próximo item. O direito da concorrência é parte do direito econômico. O direito da concorrência é parte do direito econômico. Ou seja,
Por estar ligada à proteção e defesa de interesses transindividuais, a Lei de Proteção da Ordem Econômica não deve ser interpretada de acordo com os institutos tradicionais do direito, cultivados para o trato de questões envolvendo conflitos individuais, que não adotam a perspectiva dos valores coletivos que a lei prestigia. Ademais, a inserção da concorrência como princípio da ordem econômica dá realce à promoção da concorrência e não apenas ao combate do abuso do poder econômico, que visa eliminá-la. Estes aspectos há de ser destacado, pois evidencia que o direito da concorrência não constitui um ramo autônomo de direito. Ao contrário, é parte importante do direito econômico, ramo jurídico que organiza a atividade econômica e também a regula. É um ramo que organiza e regula a atividade econômica. Por isso, ao estudar a concorrência, adota-se aqui a expressão direito econômico concorrencial, no sentido de enfatizar que mesmo o antitrust há de ser tido como mecanismo de implementação de políticas públicas econômicas. Próximo item. A importância da concorrência. A importância da concorrência. A presença da concorrência no contexto de uma economia de mercado é essencial. Como a efetiva concorrência possibilita-se um aumento da variedade e na qualidade dos produtos e ainda corrobora-se para a diminuição dos custos dos mesmos. É a concorrência o fator determinante para que os preços exprimam a relação de equilíbrio entre a oferta e a procura. Para que se obtenha os benefícios derivados da concorrência, é necessário que as empresas invistam em tecnologia, bem como realizem um estudo de mercado com o intuito de reconhecer e atender às expectativas e desejos dos consumidores. Pode-se dizer que a concorrência é um instrumento existente em benefício da cidadania, vez que são estes os consumidores finais dos produtos e que experimentam as melhorias decorrentes das circunstâncias concorrenciais. Além de conferir benefício aos consumidores, a disputa entre as empresas ocasionada pelo ambiente concorrencial proporciona que a economia brasileira entre com uma melhor estrutura de mercado externo. Próximo item. Mercados fortemente concentrados. Isso aí a gente continua no próximo encontro. Falamos aqui da importância da concorrência. O direito de concorrência é a parte do direito econômico. Lei de proteção à ordem econômica. Concorrência e bem-estar social. Defesa da concorrência e pró-mercado. Lei antitrust. A defesa da concorrência é um princípio informador do direito econômico. Aí a gente termina por aqui.